Dizem as lendas e os coaches de relacionamento e as pessoas que falam sobre isso, principalmente os influencers do Instagram, que os opostos se atraem. Na verdade, essa é uma história que se propaga há muitos e muitos anos e, pelo menos nos relacionamentos afetivos, eu percebi que, na verdade, na maioria das vezes, os opostos se destroem. Quando a pessoa realmente tem uma personalidade muito diferente da sua, tem um jeito completamente oposto ao seu, gosta de coisas completamente diferentes, tem interesses completamente diferentes, isso geralmente costuma bagunçar o relacionamento e estragar as situações. Exceto quando a gente fala aí de polaridades, de sexualidade, e aí tem uma galera que fala uma groselha gigantesca sobre isso também. Mas tem um lugar onde, sim, os opostos se atraem, se completam e transformam o jeito como você interage com o mundo. E isso é na sua comunicação. O que eu quero trazer aqui para você é o conceito de paradoxo. Eu falei sobre paradoxo pela primeira vez, acho que em 2015 ou 2016, quando eu ainda falava apenas sobre relacionamentos para homens, e eu trazia esse conceito, essa ideia de que um homem que consegue ter vários lados, ter vários aspectos e mostrar esses diferentes aspectos da própria personalidade de um jeito interessante, de um jeito que ele consegue juntar duas características supostamente opostas, ele consegue ser muito mais interessante e ele consegue criar uma conexão muito mais verdadeira com as mulheres. Com o tempo, eu fui percebendo que isso não se aplica só às suas relações pessoais. Você também, na tua comunicação profissional, você também, no jeito como você interage com o mundo, no jeito como você lida com o mundo, no jeito como você fala na frente das câmeras, no jeito como você produz conteúdo, no jeito como você fala em público, você consegue juntar duas características suas naturais que normalmente seriam opostas, que não funcionariam bem juntas, mas que você consegue fazer funcionar bem juntos. Quando você consegue construir isso, ou melhor, quando você consegue encontrar isso e expressar o seu paradoxo de uma forma verdadeira e eficaz, adivinha só, a tua comunicação explode em qualidade, em autenticidade, as pessoas conseguem se identificar com muito mais facilidade com você e você consegue entrar na cabeça das pessoas e ficar lá com muito mais facilidade e de uma forma muito mais verdadeira, muito mais justa, muito mais humana, muito mais empática, que vai gerar uma conexão melhor, que vai gerar uma alta taxa das pessoas tomarem a ação que você quer que elas tomem, principalmente se for uma ação que você acredite de verdade nos seus ossos que é um ganha-ganha, ou seja, que é uma coisa que vai ser boa para você, mas que vai ser boa para elas também. Isso significa você vender mais, caso você venda um produto ou um serviço no qual você realmente acredite na transformação dele. Isso significa você trazer mais pessoas para uma causa. Isso significa você trazer mais pessoas para acompanhar e assistir a sua arte, para você poder influenciar elas de uma forma positiva. Então a primeira regra para você criar esse paradoxo e para você viver esse paradoxo e expressar ele de uma forma eficaz, de um jeito que realmente faça sentido para você e para as outras pessoas, é você ter um paradoxo que seja verdadeiro para você. Ou seja, você vai encontrar características suas, reais, que são lados seus que as pessoas não percebem facilmente antes de te conhecer. Então, uma coisa muito comum, tem um grande amigo meu que é um cara extremamente maromba, um maluco que levanta peso pra caramba, e as pessoas olham e acham que, tipo, um cara que só vai pra academia, que levanta muito peso, mas ele é um dos maiores geólogos do Brasil, né? Ele é o dono do maior site, maior Instagram de geologia do Brasil, que é o Geologando, que é do Vinícius. Quem me acompanha há mais tempo vai se lembrar do Vinícius, o Vini, que trabalhou comigo por um bom tempo na época da Superboss. Pra falar a verdade, depois que eu comecei a frequentar a academia, eu percebi que os caras mais marombas, os caras gigantescos, eles são extremamente nerds, porque o cara, para ele saber a dieta que ele tem que fazer, quanto de peso que ele tem que levantar, quantas repetições ele tem que fazer, qual é a posição exata, a execução exata do exercício, o cara tem que ser cabeça pra caralho.
ele tem que ser extremamente CDF para ele poder ter esse nível de profundidade. Isso significa que uma coisa muito incomum, entre aspas, na cabeça das pessoas, ou pelo menos na cultura mainstream, por assim dizer, é um paradoxo que é muito fácil de alcançar para as pessoas que vivem essa realidade, que vivem essa rotina. O meu paradoxo é que eu consigo ser um cara extremamente eficaz e rasgado e que fala sem pestanejar e que fala sem medo dos seus problemas e das suas dificuldades e dos meus problemas e das minhas dificuldades e conto a minha história e falo palavrão e tenho uma conversa muito adulta aqui, muito rasgada com você, mas eu também consigo ser muito formal e muito cabeça e entrar com muita profundidade no que você precisa escutar, em destravar a cabeça das pessoas no sentido de como que elas vão se soltar e como que elas vão se libertar da timidez para poder criar com verdade e servir com autenticidade para ganhar muito bem com isso. Inclusive, se você quiser ir um pouco mais fundo nesse sentido, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o Destrave. Mas, de uma forma ou de outra, o meu paradoxo está exatamente nisso. Eu consigo ser extremamente legal e fofo e gentil, mas ao mesmo tempo eu consigo ser extremamente formal, mas ao mesmo tempo eu consigo ser extremamente profundo e rasgado e falar os palavrões que você precisa ouvir para você acordar para a vida e parar de jogar o seu tempo fora. Vão ter outras pessoas, especialmente mulheres, que vão conseguir ser extremamente sensuais e ao mesmo tempo ou alternadamente vão conseguir demonstrar uma energia feminina de carinho, de cuidado, de mãe. E qual que é o segredo desse rolê? Você encontrar características suas, verdadeiramente suas, que sejam opostas. Geralmente, elas vão ser trianguladas, na verdade. Não necessariamente um oposto binário. É um cara que é bruto com os outros, mas que é fofo com as pessoas que ela quer ser fofa. Não é necessariamente só isso. Essas características, geralmente, uma delas vai ser uma característica associada com a assertividade, uma delas associada com a gentileza, uma delas associada com a liderança. Que é todo um papo que eu vou entrar nisso mais aprofundadamente em outros vídeos, que é uma coisa que não cabe num vídeo curto aqui no YouTube, mas que é o que eu falo do terceiro gênero. Muita gente fala da energia masculina e energia feminina, e esse é um outro papo onde o que mais tem é groselha, pseudociência e bacalhoada. No mundo prático, na vida real, existiram psicólogos que estudaram sobre as comunicações humanas, que estudaram sobre as personalidades humanas e mapearam 3 personalidades. Uma personalidade associada com a gentileza, uma associada com a assertividade e uma associada com a liderança, e mostraram, provaram por A mais B que as pessoas transitam e navegam entre essas 3 personalidades ao longo da vida. E essa terceira personalidade, da liderança, que é o que eu chamo de terceiro gênero, porque muita gente associa a gentileza ao feminino. Muita gente associa, principalmente esse pessoal que fica falando essas groselhas sobre energia feminina e masculina, fala muito que a assertividade é uma coisa masculina. Cara, fala isso para as 18 milhões de mães solteiras que existem hoje no Brasil, que assertividade é coisa de homem. Irmão, sai de 1500, cara. No mundo real, todo mundo tem gentileza, assertividade e esse terceiro gênero, que é a liderança. Então, quando você consegue associar características suas de um desses 3 com uma outra característica de um desses 3 que seja sua verdadeiramente, você consegue executar o seu paradoxo e consegue se comunicar de uma forma extremamente eficaz. Sobre isso, eu vou mais fundo nos próximos vídeos. Quero, inclusive, que você deixe aqui embaixo nos comentários, além da sua opinião, qual o próximo tema que você quer que eu aborde. Mas se você quiser ir muito mais fundo comigo nesse sentido, para destravar a sua comunicação, se libertar totalmente da timidez e encontrar não só o seu paradoxo, como a sua causa, uma causa que seja verdadeira para você e que você possa vender a sua ideia para as outras pessoas, para que você possa criar com verdade e servir ganhando muito bem para isso. Eu vou deixar de novo, como eu falei, o link aqui embaixo para você conhecer o Destrave e ter esse tratamento 1 a 1 comigo, para a gente poder alcançar o seu próximo nível na sua comunicação. Sou o João Vitor, canal de Filmes. Te vejo no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.